noite, bem-vindos ao programa MOSEF. Nos próximos dias 30 de setembro e 1 de outubro, o Fórum MOSEF realiza a 5ª conferência de 2015 e o tema será os desafios do financiamento à economia, inovação, diversificação e sustentabilidade. Para nos apoiar na preparação deste tema, temos o privilégio de ter connosco hoje no programa MOSEF um dos grandes financeiros de Moçambique. É licenciado em Economia e Finanças, foi Ministro dos Recursos Minerais entre 1979 e 1983, Ministro das Finanças entre 1986 e 1991, foi também alto funcionário das Nações Unidas, é fundador e presidente do Fundo da Biodiversidade, o Biofund, é também membro do Conselho de Administração da Galp Energia, banqueiro e muito mais, certamente. Dr. Abdulmajid Osman, muito obrigada por nos honrar com a sua presença aqui no programa MOSEF. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Dr. Majid, vamos entrar no tema das opções de financiamento à economia, esse é o grande tema que nos move nesta conferência, perceber como é que se pode financiar o setor público e o setor privado, mas antes disso talvez fazer um breve panorama da situação da economia neste momento. Há uma certa percepção de que tem havido uma erosão dos cofres do Estado, as reservas internacionais líquidas são reduzidas, as poupanças nacionais também, conforme o Dr. Majid já escreveu e já disse, são negativas. É um problema de falta de recursos ou de gestão e aplicação desses recursos? Portanto, em primeiro lugar, queria saudar a MOSEF, em particular por terem escolhido esse tema como coroar dos vários temas que foram abordados, porque eu considero que o financiamento à economia ou o financiamento ao desenvolvimento como um tema extremamente importante. E reconheço que o financiamento à economia ou o financiamento ao desenvolvimento é uma condição necessária, mas não é suficiente. Não é? É uma condição necessária porque, normalmente, quando nós falamos de projetos, quer do setor público, quer do setor privado, se não houver financiamento, se não houver capacidade de financiar, o projeto não se realiza, por muito viável que ele seja. Mas, por outro lado, não é suficiente, porque muitas vezes há financiamento, e utiliza-se o financiamento e não se traduz em infraestruturas absolutamente necessárias para o desenvolvimento. Então, dou o exemplo, portanto, no caso de Portugal, quando tinha acesso aos fundos de estruturação da União Europeia, utilizou para fazer muitas autoestradas, enquanto que a Irlanda utilizou para capacitar o capital humano. E tanto é que os dois países estiveram em crise, necessitaram de um bailout, enquanto que a Irlanda continua a crescer a 8%, onde saiu da crise muito mais limpa que Portugal, e o crescimento em Portugal é muito anémico. E no caso de Portugal, ou no caso particular de Moçambique, houve em determinado momento em que nós tivemos acesso ao endividamento. O país podia fazer recurso a empréstimos de montantes vultuosos e optamos por fazer algumas infraestruturas que se calhar não foram aquelas que deveríamos ter optado. Será, por exemplo, o caso do Ponte sobre Catembo, que em função de outras prioridades ao nível nacional, em particular nas outras províncias, certamente a Ponte sobre Catembo não deveria ter sido a prioritária. E além disso, alguma dessas infraestruturas, só porque o financiamento está disponível, fazem-se a preços absolutamente proibitivos. Né? Então nós devíamos ter sido muito mais racionais e muito mais rigorosos nos preços em que algumas infraestruturas estão a ser feitas. Portanto, não é só uma questão das prioridades de investimento, mas também os modelos de financiamento que se procuram. Portanto, para dar um outro exemplo, o facto de um privado ter dinheiro disponível ou poder recorrer só ao banco não justifica que ele compre Ferraris, Aston Martin e outro tipo de carros. Seria preferível que ele utilizasse esse dinheiro ou mesmo o recurso ao financiamento bancário para criar capacidades produtivas que criam valor, o que Ferrari, embora aumente a autoestima do dono da Ferrari, não cria riqueza, não cria valor. Né? Então, o Dr. Majid acha que as opções de investimento que se têm feito não são necessariamente as mais ajustadas a um desenvolvimento equilibrado? Não necessariamente todos os projetos, mas só dei exemplo de alguns projetos que não deveriam ter sido os projetos escolhidos. Né? E depois é necessário que exista a consciência que o desenvolvimento
não é somatório de projetos. E, além disso, o desenvolvimento não é sinónimo de crescimento. Portanto, pode haver crescimento, portanto, o país diz que está-se a desenvolver, quando, no conjunto, a sua população aumenta a sua capacidade produtiva. Portanto, quando se tornam mais produtivos. Portanto, o desenvolvimento é sinónimo de aumento de produtividade. Não é um somatório de infraestruturas. É verdade que as infraestruturas, os investimentos aumentam a capacidade produtiva do país e aumentam a produtividade. E o que acontece no caso particular de Moçambique, infelizmente, nós agimos como se fôssemos um país rico quando continuamos a ser um país pobre. Portanto, para dar-lhe um exemplo, para concretizar isso, eu, para mim, julgo que as poupanças do país, ao nível nacional, são negativas. Embora as poupanças no setor bancário tenham vindo a crescer, o setor bancário nos últimos 10 anos tem crescido a uma média de 20% ao ano, mas o déficit do Orçamento do Estado e o déficit das empresas públicas, no conjunto, representam mais do que aquilo que o setor privado e os particulares poupam. Portanto, significa que o país continua a ter uma necessidade muito grande do financiamento externo. Dr. Mágido, quando fala na produtividade, eu penso que está relacionado também com o reforço das capacidades nacionais. Como escreveu num artigo em 2010 chamado Financiar o Desenvolvimento, que está publicado no livro Desafios para Moçambique, publicado pelo IES, refere que dá alguns exemplos do reforço de capacidades nacionais. Um camponês que produz 1.000 a 1.200 kg de algodão caroço em vez de 400 a 500 kg. Uma comunidade de camponeses que sabe da importância da água e do seu uso, ou quadros e técnicos com brio profissional, porque o ambiente de competição assim exige, que se superam nos trabalhos técnicos e de gestão. Portanto, o financiamento não vai resolver tudo, não é? Como diz, não é... Não, o financiamento pode ajudar a resolver esses problemas, não é? Desde que seja bem aplicado, não é? Portanto, aproveitando os exemplos que foram dados, citando um prémio Nobel de Economia, que é o Joseph Stiglitz, ele traduz, né, o desenvolvimento como uma capacidade do país produzir mais utilizando os mesmos recursos, o que significa, sistematicamente, haver um aumento de produtividade. E o que acontece em muitos países, o crescimento económico do país é feito à base de investimentos e não apenas na base do aumento de produtividade. Portanto, o que acontece é que em países como Moçambique, o investimento que é feito, quando é bem feito, o aumento de produtividade é muito maior do que acontece no país desenvolvido, como seria o caso de qualquer país europeu. Portanto, se os investimentos forem muito bem escolhidos, significa que a capacidade produtiva aumenta muito mais e, sobretudo, há um maior aumento de produtividade. Dr. Mágido, no início do programa nós falávamos na percepção de que existe, de que até, de certa forma, os cofres do Estado estão, se não vazios, pelo menos enxutos. O que é que aconteceu nos últimos anos para que chegássemos a esta situação? Viveu-se há bem pouco tempo uma fase de euforia. E como é que passámos tão depressa de uma fase de encantamento para desencantamento? Não se deve dizer que nós ficamos numa situação de cofres vazios, não. O que aconteceu, utilizando as suas palavras, é que nós saímos de um momento de euforia. Portanto, significa, quando se falava do programa de carvão, os jornais, não sei se os próprios dirigentes falavam na exportação de 100 milhões de toneladas de carvão. 100 milhões de toneladas de carvão, em especial de carvão de coque, tornaria Moçambique o maior exportador de carvão a nível mundial. Mas tudo isso é um sonho, é bom, é importante sonhar, mas a partir de uma certa altura é necessário voltar a pôr os pés na terra e verificar se os nossos sonhos têm alguma colagem com a realidade. Portanto, nós verificamos que no caso de carvão, nós enfrentamos dificuldades enormes. Portanto, a Vale continua a tentar implementar o seu programa com a queda dos preços de carvão ao nível do mercado internacional, que caíram brutalmente. Portanto, todos os commodities caíram. E, além disso, a Vale tem um problema que a logística em Moçambique é muito cara. Portanto, para dar um exemplo, como, por exemplo, a Austrália e a África do Sul, muito possivelmente Moçambique tem um custo de transporte e manuseamento portuário que será quase que 3 vezes superior ao da África do Sul e da Austrália.
Portanto, significa que um programa de carvão não resiste custos de logística tão elevados. E o que acontece quando nós temos um programa tão grande como o de carvão, se as empresas continuam a perder dinheiro, a sustentabilidade não está lá. Não é? Portanto, o que aconteceu é que quando nós falávamos do programa de carvão, a expectativa havia que em 2018 os impostos que nós iríamos cobrar do programa de carvão seria qualquer coisa como $1 bilhão, e hoje verifica-se que isso não é verdade. E ao nível do mercado internacional, também por causa do programa de carvão e sobretudo por causa do programa do gás natural, as instituições financeiras internacionais acharam que Moçambique tinha uma capacidade de endividamento maior do que aquela que ela tem. Né? Portanto, tinha uma disponibilidade de emprestar dinheiro e às vezes emprestar dinheiro de uma forma um bocado sem qualquer análise séria se o projeto que iam financiar tinha alguma viabilidade. Portanto, nós sabemos que ao nível da banca, os bancos gostam de emprestar dinheiro a quem não precisam e não emprestam dinheiro a quem precisa. Portanto, quando um país apresenta-se como rico, vêm todos bater à porta. Portanto, significa que quando nós fizemos a operação da reversão de Cahora Bassa, sem exagero, 20 instituições internacionais queriam financiar o Estado moçambicano para comprar a posição portuguesa na Cahora Bassa. Portanto, nós temos esse dilema. Quando precisamos de dinheiro, os bancos não emprestam. Quando não precisamos de dinheiro, eles emprestam para além daquilo que seria absolutamente necessário. Portanto, é essa a situação. Portanto, não é necessariamente os cofres estarem pobres, caímos na realidade e acho que o atual governo é forçado a fazer uma gestão mais rigorosa, quer das finanças públicas, e também as empresas estarão obrigadas a fazer uma gestão mais rigorosa das suas finanças. Mas essa é uma afirmação curiosa vinda de um banqueiro, que os bancos emprestam a quem não precisa e quem precisa não empresta. Doutor Mágido, vamos entrar então no tema do financiamento e a propósito da banca, podemos talvez começar por aí. A nossa proposta é olharmos para as opções de financiamento, como falávamos já há pouco, do setor público e do setor privado, e talvez para estruturar aqui de alguma forma a nossa conversa, olhar primeiro para o financiamento interno. E pegando então na banca comercial, qual é que é neste momento a capacidade da banca comercial de financiar a economia? Para responder à sua pergunta, eu tenho que fazer um enquadramento mais geral. Portanto, quando nós falamos de financiamento à economia ou financiamento ao desenvolvimento, o financiamento, no caso particular de Moçambique, assume duas formas. Um, que é o empréstimo bancário, o outro, que é, digamos, o investimento privado, e no caso do empréstimo bancário, nós podemos também colocar as doações. Eu tive a oportunidade de dizer que, no caso particular do empréstimo bancário interno, as nossas poupanças, no conjunto, são negativas, embora o setor bancário tenha vindo a crescer de uma forma notável, como eu disse, em média tem crescido cerca de 20%, por isso quando nós vimos o balanço dos maiores bancos moçambicanos, portanto, eles excedem em 2, 3 vezes os balanços que eram há 10 anos. Não é? Mas sendo as poupanças negativas em Moçambique, significa que o país depende muito do financiamento externo. Não é? E quando nós falamos do financiamento externo, nós temos, por um lado, a comunidade doadora, que sempre jogou um papel muito importante. A importância do financiamento da comunidade doadora tem vindo a decrescer e isso mede-se qual é o grau de dependência do Orçamento de Estado, embora cada vez seja mais pequeno, continua, no entanto, a ser muito, muito importante. Portanto, antes de passarmos para o financiamento interno, é necessário ter consciência que o financiamento externo joga e vai continuar a jogar um papel absolutamente importante no desenvolvimento económico de Moçambique. Portanto, eu dou mais um dado. Durante muitos anos, o crescimento da economia moçambicana dependia fundamentalmente do facto do investimento total do setor público e setor privado ser entre 25% a 30% do GDP. As taxas notáveis de crescimento da China foram fundamentalmente porque os chineses conseguiam investir 50% do GDP. Portanto, a restrição ao consumo era de tal maneira grande na China que as poupanças internas chinesas são monumentais. Não é? Portanto, nós sabemos hoje que as reservas internacionais da China são da ordem de 4 trilhões de dólares. E daí que a China hoje é o grande financiador numa parte importante dos projetos. Por exemplo, no caso do Brasil, que é um país grande, a China vai financiar em cerca de 50 bilhões de dólares o financiamento às infraestruturas brasileiras. Portanto, se o Brasil precisa de financiamento externo,
nós ainda mais precisamos. E nós temos uma dicotomia em relação ao financiamento externo. Nós temos a comunidade doadora tradicional, os países da OCDE, mais os multilaterais, e depois, mais tarde, surgem a China e a Índia, que têm modelos de financiamento completamente distintos dos países ocidentais. Nos casos dos países ocidentais, os países ocidentais aceitam que o dinheiro que disponibilizam seja objeto de um concurso, né, e que seja escolhida a melhor proposta. No caso particular da China e Índia não é assim, portanto o financiamento tem que ser utilizado através de uma empresa chinesa ou empresa indiana e muitas vezes sem concurso. Portanto que não tem transparência e sobretudo não tem competição. Daí que resultam muitas vezes preços muito acima do mercado. Muitas vezes o financiamento é realizado no exterior, portanto não chega a entrar na nossa economia. Portanto, o valor acrescentado nacional é muito pequeno, né? E além disso, os países ocidentais, para além de financiarem projetos, durante muito tempo aceitaram a ajuda ao orçamento. E a ajuda ao orçamento é a forma mais eficaz de ajudar um país ao desenvolvimento. O dinheiro é disponibilizado, as divisas vão para o Banco de Moçambique, os meticais entram no Orçamento de Estado, para o Ministério das Finanças distribuir os meticais como achar mais conveniente para realizar os objetivos. É claro que os países doadores, quando fazem isso, querem discutir as políticas com o país, né? E muitas vezes nós achamos isso como uma intromissão à soberania do país. Já me várias vezes perguntaram porque é que nós tínhamos que sujeitar, portanto, aos condicionalismos. Aos condicionalismos. A melhor maneira de nós nos defendermos dos condicionalismos, inclusive há alguns interesses ocultos que os países doadores têm, é nós estamos muito melhor preparados e definimos muito melhor quais são os nossos objetivos nacionais e definimos muito claramente quais são as políticas nacionais, né? Portanto, nós não podemos recusar o apoio que vinha sob forma de ajuda ao orçamento, porque nós prejudicamos a população mais pobre de Moçambique ao fazermos isso. A melhor maneira de nós defendermos contra a intromissão é nós estarmos muito claros quais são os nossos objetivos nacionais, né? E Moçambique, durante muito tempo, beneficiou dessa ajuda ao orçamento, e a ajuda ao orçamento é muito importante para melhorar as condições de vida de muitos funcionários públicos, em particular os professores e os enfermeiros, né? E oxalá que a comunidade doadora repense e volte outra vez a dar a forma mais eficaz de ajuda, que é ajuda ao orçamento. Dr. Magid, esse enquadramento remete-nos aqui para uma das conclusões, ou uma das constatações do painel de alto nível de que o Sr. Dr. Abdulmajid Osman fez parte no ano de 2000, em dezembro de 2000, se não me engano, o antigo secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, reuniu um painel de alto nível liderado pelo antigo presidente do México, Ernesto Zedillo, onde estava também o Dr. Abdulmajid, para o aconselharem sobre o financiamento ao desenvolvimento. E no relatório com as conclusões diz que, bom, vou ler em inglês, "Private capital cannot be expected to finance poverty reduction or human development directly", ou seja, o capital privado não é expectável, não se pode esperar que o capital privado financie o desenvolvimento. Mas o que aconteceu, esta evolução nos últimos anos que o Dr. Magid referiu, ao fim e ao cabo nós estamos a enverdar um pouco por essa tendência, não é? De buscar ou dar predominância ao financiamento privado. É uma pergunta muito interessante, portanto, já não me recordo exatamente em que condições é que foi feita essa afirmação, mas uma vez resolvido o problema ideológico em Moçambique, portanto nós hoje não temos qualquer problema com o setor privado e achamos que o setor privado tem um papel muito importante a desempenhar no processo de desenvolvimento. O que acontece é que o Estado, sobretudo em países mais pobres como Moçambique, continua a ter um papel muito importante, né? Ainda hoje há um debate em Portugal em que as escolas públicas, portanto há a discussão entre o Partido Socialista e o PSD e CDS, o Partido Socialista diz que as escolas públicas é que têm o papel de criar a inclusão, acusando ao PSD e CDS de que querem privatizar as escolas, né?
E no caso particular de Moçambique, se as nossas escolas públicas não forem capazes de dar uma educação de qualidade, nós não criamos uma sociedade inclusiva. Portanto, o Estado moçambicano tem e continua a ter um papel fundamental, e é nesse contexto que vem essa afirmação de que é o Estado que cabe a fazer a redução da pobreza e é o Estado que cabe a criar o capital humano. O setor privado, ele próprio não vai fazer. O setor privado tem, de vez em quando, iniciativas no âmbito da responsabilidade social, não tem essa responsabilidade, nem pode ter essa responsabilidade. Porque o setor privado tem que se preocupar muito com a sustentabilidade, e essa sustentabilidade vem fundamentalmente de que no fim do ano tem que ter o lucro para remunerar os acionistas e permitir que continue a investir para substituir as capacidades produtivas que foram gastas e criar novas capacidades produtivas. Então, num país com as grandes carências que existem em termos de infraestruturas económicas e sociais, como Moçambique, quais é que serão então os modelos mais adequados? Os fundos concessionais, por exemplo, onde é que vamos encontrar o equilíbrio? Portanto, quando eu fazia essa análise entre os países da OCDE e depois o financiamento chinês, é que a maior parte do financiamento que nós recebemos desse país vinha sob forma de donativos, e quando vinha do Banco Mundial e de outras instituições multilaterais, como o Banco Africano de Desenvolvimento, do Fundo de Kuwait, vêm empréstimos concessionais. Portanto, significa que, embora não seja um fardo em termos de serviço de dívida, não são como acontece quando nós financiamos as infraestruturas com financiamentos comerciais. Portanto, se nós continuamos a financiar financiamentos de infraestruturas com prazo de amortização de 10 anos, com taxas de juros de 5% ou 6%, nós rapidamente chegaremos a uma situação em que o nosso serviço de dívida pública fica insustentável. Mas eu queria voltar ao papel do Estado, né? Portanto, houve uma altura que estava a discutir a ideia de fazer ou não fazer um fundo soberano, porque discutiu-se muito a ideia de fazer fundo soberano, e eu fui daquelas pessoas, embora não tivesse manifestado publicamente, achei que o fundo soberano era uma utopia em Moçambique. Uma utopia por duas razões. Primeiro, porque as receitas que virão do gás natural, no caso particular de Moçambique, virão só em 2028, 2030. Né? E eu explico porquê. O modelo de negócio, no caso de petróleos, é assim. O primeiro valor que se obtém da venda do petróleo destina-se a financiar os investidores. A segunda porção vai para rentabilizar o investimento feito. E depois só aquilo que sobra é que vai para o Estado. Também é verdade, quando o preço do petróleo passa de $50 ou de $60 para $110, a diferença que vai de 60 para 110, que é 50, o grosso dos 50 vai para o Estado. Portanto, significa que se o preço do petróleo passar de 60 para 110, o Estado angolano vai ficar com a maior parte dos $50, que é o adicional. Né? Mas quando o preço baixa, como baixou, né, quem sofre em primeiro lugar é o Estado angolano. E daí todas as dificuldades que estão a surgir. E o que está a acontecer hoje na discussão sobre o preço do petróleo, verifica-se que alguns países, como o caso do Brasil, têm um custo de produção muito baixo, como é o caso da Arábia Saudita, em que o custo de produção deve ser da ordem de $10, e nós pensamos que a Arábia Saudita tem uma margem muito grande. Mas em termos de fiscais, né, como o petróleo tem um peso muito grande no orçamento de Estado da Arábia Saudita, a Arábia Saudita só consegue financiar as suas despesas quando o preço está a $110. E quando não está, tem que recorrer a esse fundo soberano. Portanto, significa que fez poupanças para enfrentar situações como estas. Mas no nosso caso particular, nós dizemos que o nosso fundo soberano é para nós criarmos uma conta no exterior e dizemos que temos um fundo soberano de $10 bilhões, é uma fantasia total. Esta é a segunda razão. O país fica muito mais rico, né, se em vez de ter $10 bilhões em ações ou em obrigações de outros Estados, se investir prudentemente esses $10 bilhões no aumento de capacidade dos nossos camponeses. O Moçambique está muito melhor daqui por 20, 30 anos se nós tivermos centenas de milhares de pequenas empresas, sobretudo no setor agrícola, capazes de fazer 1 ou 2 toneladas de algodão por hectare, capazes de fazer 8 toneladas de milho por hectare e assim sucessivamente. Portanto, nós teremos muito melhores, os nossos filhos terão acesso a uma educação melhor
se nós tivermos essa capacidade produtiva instalada no país, do que em vez de metemos 20, 30 bilhões. Né? Acontece, no caso da Noruega, ter um fundo soberano, porque o investimento de $1 bilhão de dólares na Noruega, mesmo que seja feito prudentemente, não tem impacto que tem num país como Moçambique. Porque a Noruega já é uma sociedade muito avançada, que não tem esse tipo de necessidades, e Moçambique tem esse tipo de necessidades. Portanto, fundo soberano, quando se discutiu, no caso particular de Moçambique, é uma fantasia total, como é uma fantasia total pensar que nós vamos ter uma moeda única na África Austral. Eu digo isso, sabe porquê? Porque sonhar não tem mal nenhum, né? Mas é importante que o sonho não prejudique aquilo que pode ser feito e deve ser feito. Porque às vezes todos nós sonhamos para não fazer aquilo que deve ser feito e que pode ser feito. Doutor Magid, então faz sentido que o exemplo que deu dos 10 milhões de dólares que seja aplicado para o reforço das capacidades dos camponeses, faz sentido que seja feito através de um banco de desenvolvimento? Não necessariamente. Quando se discutiu o problema do Banco de Desenvolvimento... Ou também considera o Banco de Desenvolvimento uma utopia? Não é uma utopia. Quando se cria um banco, né, nós discutimos isso muito o problema, falou-se do Banco de Agricultura, o Banco de Desenvolvimento, e a questão central que vem é de onde é que virão os recursos para o Banco de Agricultura, o Banco de Desenvolvimento emprestar. Né? Vem das poupanças internas, né? Se vem das poupanças internas, significa que o banco tem que pagar as mesmas taxas de juros que paga o banco comercial. Se ele paga as mesmas taxas de juros que o banco comercial, porque de outro modo ninguém vai lá depositar o dinheiro, ele já não pode fazer um empréstimo concessional. No caso particular do Banco de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento tem que ter dotações do Orçamento de Estado. E o nosso Orçamento de Estado não tem, digamos, um superávit. Portanto, não tem capacidade de fazer essas dotações. O nosso Banco de Desenvolvimento surge na perspectiva de que os doadores, em vez de fazerem donativos para infraestruturas, colocavam o dinheiro no Banco de Desenvolvimento e esse Banco de Desenvolvimento, que é o BNI, faria operações de empréstimo concessionais e que era uma forma de medir, né, se o impacto económico daquela infraestrutura permitia um retorno, ainda que fosse a 50 anos. Portanto, essa é a noção do Banco de Desenvolvimento. E para isso é necessário que os doadores concordem em colocar o dinheiro no Banco Nacional de Desenvolvimento, como acontece na África do Sul, que é a Southern Africa Development Bank, que tem dotações orçamentais, e é como o IDC, Industrial Development Corporation, que tem também dotações orçamentais para permitir fazer a industrialização do país. Mas isso significa que, neste momento, não existem condições para que um banco de desenvolvimento funcione nos moldes em que foi concebido? Existem condições e o Banco de Desenvolvimento está a fazer uma série de adaptações, está-se a transformar gradualmente num banco de investimento que faz papel do líder para montar financiamento, mas tem que fazer muito mais trabalho no sentido de que algumas dotações que o setor da cooperação internacional disponibiliza para Moçambique, que queira disponibilizar para o Banco de Desenvolvimento, para ser o Banco de Desenvolvimento a fazer o desenvolvimento dessas infraestruturas. Né? Por exemplo, dou um exemplo, a Ponte sobre Catembo. Né? Vamos supor que o dinheiro passava para o BNI, né? E o BNI analisava, digamos, o retorno sobre a Ponte sobre Catembo. Ia constatar que aquele projeto não tem retorno mesmo a 30 ou 40 anos, ou que tem retorno. Portanto, é necessária uma decisão política. Pode ser quase um avalista, não sei se poderá dizer assim? Não, felizmente que esse papel ele não deve jogar, porque isso leva também a outra questão, que é o problema de garantias do Tesouro. Né? As garantias do Tesouro é um instrumento que o Estado tem para poder utilizar a garantia para garantir o financiamento para realizar as obras de infraestrutura que considera absolutamente fundamentais para o país. Portanto, se ele faz de uma forma indiscriminada, dá garantias a tudo, então deixou de ser um instrumento para ser, digamos, um garante que aceita tudo e não tem qualquer tipo de critério na atribuição dessas garantias. Né? Dr. Magid, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos e vamos voltar ao tema do investimento direto estrangeiro. Continue no seu lugar, nós voltamos dentro de instantes.
E estamos de volta para a segunda parte desta conversa, que é praticamente uma oração de sapiência com o Dr. Abdul Majid Osman. O tema é os desafios do financiamento à economia. Dr. Majid, na primeira parte do programa falávamos da questão do investimento direto estrangeiro e num assunto não relacionado, quando falava do fundo soberano, falou de certas ilusões ou de certas utopias que se alimentam. Em relação ao IDE, até que ponto é que existem aqui algumas ilusões sobre a dimensão? Diz-se que Moçambique é um dos 3 países da África Austral que atrai mais investimento direto estrangeiro, juntamente com a Nigéria e a África do Sul. A média anual nas últimas décadas é de 1,6 bilhões de dólares, sendo que muito mais concentrado, naturalmente, nos últimos anos. Mas há aqui algumas situações, tenho aqui alguns dados de um artigo publicado pelo IES, Padrões de Investimento Privado e Tendências Especulativas na Economia Moçambicana, a autoria do Carlos Nuno Castelo Branco, Nelson Massinga e Carlos Muyanga, e baseando-se em dados do CPI, o artigo refere que 8 dos 13 maiores projetos aprovados entre 4 e 13 anos atrás, correspondentes a 60% do valor de investimento aprovado para megaprojetos, ainda não estão em execução, estão significativamente atrasados ou foram cancelados. A pergunta é, até que ponto é que esta noção de que somos um dos maiores captadores de IDE é de facto realidade? A preocupação que é apresentada no artigo é legítima. Na minha opinião, nós devemos medir o investimento direto estrangeiro sempre quando é realizado, não quando é aprovado no CPI. Portanto, o CPI, infelizmente, aprova muitos projetos que depois não acontecem. Mas, independentemente disso tudo, é um facto que, no caso particular de Moçambique, houve grandes investimentos diretos estrangeiros, primeiro no caso do carvão e depois na exploração do gás natural. Portanto, também há outros projetos de titânio na província de Zambésia, mas de qualquer maneira, esses 2 projetos, portanto, a expectativa que existia, sobretudo para o investimento da Vale e de Rio Tinto, e agora no caso da Nadarco e da Eni, são investimentos que ultrapassam em larga medida o produto interno bruto de Moçambique. Por exemplo, os 2 investimentos estão previstos da Nadarco, de 2 trens em onshore, e um floating LNG da Eni, se vier a acontecer, são investimentos no conjunto apresentarão entre 20 e 25 bilhões de dólares. Não é? Agora, dito isso... O PIB moçambicano anda à volta dos 15, não estou em erro. Não é? Portanto, significa que são 2 projetos colossais. Não é? E em relação a este investimento direto estrangeiro nos megaprojetos, levanta-me 2 reparos. O primeiro é do que acontece no caso de investimento direto estrangeiros, é que eles concentram-se fundamentalmente na exploração de recursos naturais e, infelizmente, não há essa dimensão de investimentos nas pequenas e médias empresas. E porquê é que eu faço esse reparo? Porque normalmente são as pequenas e médias empresas que criam maior emprego, sobretudo quando se trata da indústria ligeira. Portanto, nós necessitamos cerca de 50 mil dólares para criar um posto de trabalho na indústria ligeira, enquanto que nesses megaprojetos, cada posto de trabalho requer um investimento da hora de $1 milhão ou mesmo muito mais. Portanto, no caso da LNG da Nadarco, para cada posto de trabalho o investimento será da ordem de $10 milhões. E um dos grandes problemas de Moçambique é o emprego, sobretudo nas zonas urbanas. Portanto, não existem estatísticas, mas há uma percepção geral que a taxa de emprego e de subemprego na cidade, nas zonas urbanas, estará muito grande. Portanto, nós não conseguimos ter o mesmo resultado para investimento na indústria ligeira que a gente tem para os megaprojetos. Não é? E é preciso perguntar porquê. Não é? E se não conseguimos resolver esse problema, nós podemos ficar numa situação em que temos ilhas de desenvolvimento ou ilhas de crescimento e o resto do país não crescem em paralelo, em simultâneo, Portanto, eu dou um exemplo. Recentemente estava a falar com um indivíduo ligado à área do açúcar e ele dizia que o consumo per capita de Moçambique, em termos de açúcar,
é apenas 8 kg per capita e no caso do Malawi é 15 kg. Isso traduz-se em quê? Portanto, o aumento do consumo no Malawi não é um resultado do consumo direto de açúcar. É através de produtos, né, que utilizam açúcar. Portanto, para além de refrigerante, bolacha, todo um conjunto de produtos. E nós vimos, quando se for para algum dia para Gurua, nas zonas fronteiriças do Malawi, que muitos produtos que estão à venda no mercado são produtos que vêm do Malawi, né? Portanto, significa que o Malawi, portanto, não obstante a falta de potencial que tem uma indústria ligeira, indústria alimentar, mais diversificada do que nós temos em Moçambique. Portanto, significa que se for também a ver o parque industrial que existia à volta da cidade de Maputo, na Matola, em Machava, muitas unidades fabris ainda não foram reabilitadas. Eu dou um exemplo concreto que era da Somopal, que produzia jam, né? E que nós, inclusive, adquirimos a Somopal, e quando fomos fazer o estudo, né, de trazer a embalagem da África do Sul, representaria 50% do custo de produção. E com as pautas aduaneiras que estão definidas, a indústria alimentar Moçambique, aquela que existe e aquela que pode existir, tem muita dificuldade em competir com a indústria alimentar sul-africana, que é de qualidade e de dimensão internacional. Portanto, significa que se nós não fizermos isso, nós vamos ter muita dificuldade. Outro reparo que é necessário fazer sobre os grandes projetos não criam emprego, né? Então a pergunta é porque é que são essenciais. Os grandes projetos são essenciais porque dão a capacidade ao Estado, pelas receitas fiscais que cobram, do Estado realizar o programa, como nós discutimos há bocado, que é fundamentalmente para a redução de pobreza e fornecer serviços que só o Estado é que pode fornecer, que é a educação, a saúde, estradas, hospitais. Portanto, só o Estado é que pode fazer isso. Mas isso requer que os grandes projetos deem, de facto, ao Estado recursos para o Estado fazer esse programa que tenciona fazer. Como eu, quando estava a falar do Fundo Soberano, expliquei que do gás natural, o recurso, a parte substancial do recurso virá daqui por 10 ou 12 anos, né? No caso do carvão, com os prejuízos que a Vale acumulou, e esses prejuízos constituem, digamos, um aporte fiscal, significa que a Vale só pagará imposto se pagar daqui por 6 ou 7 anos, e isso no pressuposto que a Vale e o Estado moçambicano conseguem resolver o problema do custo da logística moçambicana. E isso leva também a uma outra questão, que é absolutamente vital, que o endividamento que essas grandes empresas fazem, porque elas financiam projetos do carvão ou do gás natural com o recurso também a financiamento externo, e que o serviço da dívida desse financiamento externo não sejam um peso para o orçamento cambial, né? Portanto, quando se cria uma SPV lá fora, essa SPV tem como resultado que as exportações vão para essa SPV e essa SPV paga todo o serviço da dívida e o que sobrar entra em Moçambique. Portanto, é uma forma de assegurar que a Vale, Rio Tinto, Nadar, com Eni, no futuro, não venham comprar divisas no sistema bancário nacional para poder honrar o seu serviço da dívida pelos empréstimos que contraíram para desenvolver os projetos. Portanto, tem que haver um isolamento total e acho que isso está salvaguardado, caso contrário, se não constitui-se num peso muito grande para o país, em vez de serem um benefício. O Dr. Magid tocou no tema das divisas e olhando aqui para a questão do investimento direto estrangeiro, nós vemos que há esse desfazamento entre o investimento que é aprovado e o investimento que é realizado. Há pouco falávamos também das doações e do apoio oficial ao desenvolvimento, que tem caído nos últimos anos, que caiu 30%, se não estou em erro, entre 2014 e 2015. Em que medida é que estes dois fatores têm contribuído para a depreciação do metical? Eu estava mesmo a imaginar que você ia colocar essa questão, né? Eu estava a fazer um esforço para tentar fugir. Era inescapável, Dr. Magid. Eu, em relação ao metical, o título que eu coloco no artigo, se eu escrevesse o artigo, seria, digamos, um realinhamento do metical, né? Portanto, o metical tem estado sobreavaliado durante muito tempo. Portanto, eu recordo-me que há alguns anos atrás o FMI terá feito um documento
em que dizia que a taxa de câmbio razoável para o metical para o dólar seria qualquer coisa com 40 meticais, quando o metical estava em cerca de 25 meticais. Portanto, o que aconteceu foi de que, deliberadamente ou inconscientemente, optou-se por um metical forte. Não é? E o metical forte tem uma vantagem, que é de manter os preços de importação mais ou menos controlados. Portanto, significa que quando eu tenho um metical forte, eu não tenho que mexer sistematicamente nos preços internos, em particular de alguns produtos que são muito sensíveis, como é o caso do combustível, do trigo para o pão e os outros produtos. Mas há o reverso da medalha do metical forte. O reverso da medalha do metical forte significa que os nossos camponeses foram prejudicados. Eu explico porquê. Portanto, o exportador, quando é o industrial que compra o algodão para exportar, se o metical está forte, a quantidade de meticais que ele recebe como produto da exportação é menor do que aquele que seria se o metical tivesse uma taxa de câmbio justa. E por facto de ele receber meticais menores do que aquele que deveria receber, aquilo que ele paga ao camponês é menos do que aquilo que o camponês poderia receber. E produziu-se ao longo dos anos um desajustamento entre aquilo que o metical, entre aquilo que o camponês recebia do seu produto em meticais e o preço dos produtos que ele compra. Portanto, é muito possível que o poder de compra dos camponeses ao longo destes anos tenha baixado por causa da política de valorização do metical. Não é? Portanto, o que está a acontecer agora é um realinhamento da taxa de câmbio, não é? E que pode criar uns estímulos adicionais para os nossos camponeses e que vai penalizar de algum modo as populações urbanas se o governo não tomar algumas medidas de proteção. Não é? Então, na verdade, o Dr. Magide pensa que esta taxa é mais ajustada, quando diz realinhamento, que significa que está mais ajustada à realidade. É mais ajustada à realidade e é fundamental, a gente tem que compreender que a maior parte da população está no campo e é necessário proteger o poder de compra dos nossos camponeses, embora o poder de contestação social esteja nas cidades. Não é? Mas, fundamentalmente, nós temos que ver o que é que está a acontecer no campo. Não é? E é por isso que se diz que, a partir de uma certa altura, houve uma declaração de uma antiga Primeira-Ministra em que dizia que os índices de pobreza estavam a aumentar no país e uma das razões é exatamente essa, porque houve uma perca de poder de compra dos nossos camponeses. Então, a taxa atual inibe as importações e estimula as exportações? Não vai acontecer automaticamente, porque nós não temos uma classe empresarial ainda que reage automaticamente a esses estímulos. Né? Portanto, vamos supor, em teoria, a gente poderia dizer que a batata, a cebola, a papaya, a manga que vem da África do Sul vai passar a ser mais cara, e o que dará uma oportunidade aos produtores nacionais para substituírem esses produtos sul-africanos por produtos moçambicanos. Infelizmente isso não acontece, porque nós não temos essa classe empresarial que reaja rapidamente a esse estímulo. O tema está aí, Dr. Magide, porque estimulando as exportações, que é benéfico para a balança comercial, mas isso é quando existe já alguma industrialização, não é? Não só a industrialização, por exemplo... na verdade é que ainda é incipiente. É muito incipiente, não é? Portanto, quando nós fazemos o diagnóstico que temos que exportar mais, nós temos que aprofundar um bocadinho mais. Temos que dizer o que é preciso para exportar mais. Não é? Por exemplo, eu lembro que nós tivemos uma plantação de chá em Gurua, reabilitamos 2 fábricas de chá e mais 1.500 hectares de chá, e que não foi possível viabilizar. Felizmente vendemos a uma outra empresa que hoje mantém um negócio, porque emprega muita gente, e comparávamos sistematicamente com o Malawi. O Malawi fazia 3 a 4 toneladas por hectare de chá e nós conseguimos fazer, na melhor das hipóteses, 1 tonelada, e além disso o chá do Malawi era de melhor qualidade que o de Moçambique. Agora, se me perguntar porque é que era assim, no caso do Malawi, com a ajuda da União Europeia, todas as plantações de chá foram renovadas. Né? Existe uma indústria de apoio à indústria de chá, por exemplo, os sacos para embalar o chá já depois de produzido, nós comprávamos ao Malawi, alguns fertilizantes comprávamos ao Malawi, alguns inseticidas, pesticidas comprávamos ao Malawi,
e inclusive algumas peças, nós também para os tratores comprávamos a Malásia. Há um mercado de insumos que não existe em Moçambique. Não existe. Portanto, significa que para uma economia moderna funcionar, tem que haver uma verticalização e tem que haver, ao lado de uma empresa principal, todo o conjunto de serviços que nós temos que criar. Portanto, a nossa economia ainda não atingiu esse grau de sofisticação e que internamente nós temos que fazer. Agora, há uma questão, Dr. Mágida, que em relação às importações, não é? Nós temos ainda uma dependência alimentar, não é? Como referiu o próprio Dr. Mágida há pouco, portanto, apesar de sermos, por exemplo, produtores de milho, importamos, somos forçados a importar. Então, a questão que eu coloco é, não havendo dólares no mercado, como é que o país se vai alimentar sem reservas para pagar as importações? A posição do Banco de Moçambique não é de que não há dólares no mercado. Né? A posição do Banco de Moçambique é de que esses dólares deviam chegar aos bancos comerciais de uma maneira mais fluida e que não estão a chegar, e certamente eles tomarão algumas medidas no sentido que os dólares apareçam, que existem dólares na economia. Mas há um outro fenómeno. O Banco de Moçambique, se me permite, referiu que tem reservas para 4 meses, isto é em junho ou julho, não é? Sim, e 4 meses normalmente é um bom indicador para um país como Moçambique. Né? O que acontece é que a necessidade do realinhamento vertical surge numa altura em que algumas fontes habituais de vida dos países secaram. Portanto, a comunidade doadora manteve mais ou menos, reduziu o nível de ajuda que dá a Moçambique, mas transformou a natureza da ajuda. Em vez de dar ajuda ao orçamento, passou a dar ajuda aos projetos. Né? Portanto, significa que não afluem os dólares aos bancos comerciais, sobretudo ao Banco Central. E, além disso, Moçambique beneficiou, nos últimos 4 ou 5 anos, do imposto de mais-valia das transações que foram feitas à volta do gás natural, que agora já não há. Portanto, se alguma dessas multinacionais estão a venderem uma parte da sua posição, o Ministério das Finanças iria receber algumas centenas de milhões de dólares de imposto de mais-valia que ajudava a resolver o problema. Portanto, voltando a esse problema, eu acho que nós não estamos sob o risco de deixarmos de ter dólares para importar a comida, acho que isso está mais ou menos assegurado, também está mais ou menos assegurado para os combustíveis. O que acontece é que, quando há momentos de crise, é uma oportunidade de nós racionalizarmos as despesas e racionalizarmos os circuitos. E é o que naturalmente vai acontecer. E, além disso, nós deveríamos utilizar algumas experiências notáveis que existem, no caso particular de Moçambique, que é no setor açucareiro. O setor açucareiro beneficiou de uma proteção, portanto, significa que Moçambique restringiu a importação de açúcar para proteger a indústria nacional e hoje produz para cima de 400 mil toneladas de açúcar. Mas o que é mais importante é que, à volta das grandes unidades açucareiras, existem centenas de pequenos empresários moçambicanos que produzem cana e que transformaram-se em produtores. O mesmo acontece com o tabaco, né? Portanto, em Tete e nas outras províncias, Moçambique é hoje um grande exportador de tabaco, mas que isso beneficia milhares e milhares de camponeses que receberam, digamos, a ajuda em termos extensionistas, de produtos, de insumos, e hoje o rendimento que esse camponês que se dedica ao tabaco é muito maior do que o camponês que faz a produção de algodão na província de Nampula. Portanto, são esses exemplos que nós devíamos replicar para que conseguíssemos aumentar a produtividade. No período colonial, quando havia falta de batata, que até existia falta de batata no período colonial, porque havia também falta de divisas, né? E daí, quando se fez o ajustamento depois da independência, havia, digamos, um conjunto de atrasados. O atrasado significa a quantidade de divisas que Moçambique devia transferir para Portugal para ajustar e que na altura foi resolvido por uma solução de compromisso encontrada entre os dois governos. Né? E a batata vinha de Angónia. Né? Portanto, a Angónia abastecia a cidade de Maputo com batata e cebola. Né? Portanto, significa que quando há crise é quando a nossa imaginação deve funcionar e nós devemos aproveitar a crise para resolver alguns problemas que não conseguimos resolver. Eu como todos os dias uma papaya em casa e, infelizmente, a papaya que eu como é importada. Né? Devia ser uma papaya nacional. Né? É aquela papaya fininha, mais comprida e não... E é mais encarniçada por dentro. Exatamente.
Mas essa questão das divisas, Dr. Mágido, salienta também a grande dependência externa que ainda tem a nossa economia. Completamente. Nós nunca tratamos da substituição das importações, voltamos a ter, digamos, ainda continuamos a dizer que vamos produzir trigo, né? E a nossa população não conhece a cultura de trigo, mais valia, nós temos um objetivo mais realista, quer dizer, vamos deixar de importar arroz, né? E vamos continuar a importar trigo há algum tempo e vamos nos concentrar no milho e arroz, ter uma autossuficiência e sermos exportadores de milho e eventualmente de arroz, pelo qual nós temos condições naturais excelentes, né? E deixar que o trigo fique para uma outra ocasião e concentrar todos os esforços no sentido de fazer aquilo que é possível fazer e produzir o arroz, portanto nós importamos também muito arroz, e deixar de importar arroz já era uma boa contribuição para o orçamento cambial. Dr. Mágido, já passaram mais 20 minutos do nosso programa. Vamos fazer um novo intervalo. Estivemos a falar da questão cambial e também da questão da disponibilidade de reservas. Na terceira parte deste programa vamos voltar ao tema da banca comercial. Não sai do seu lugar, nós voltamos dentro de instantes. Estamos de volta para a terceira parte desta grande entrevista com o Dr. Abdul Majid Osman. O tema desta entrevista é os desafios do financiamento à economia em preparação para a conferência do Fórum MOSEF, que se realiza nos próximos dias 30 de setembro e 1 de outubro. Dr. Majid, já abordámos aqui um amplo leque de temas, olhámos para algumas opções de financiamento, falámos de financiamento externo, do apoio oficial ao desenvolvimento, das doações, dos fundos multilaterais, bilaterais. Falámos também do investimento direto estrangeiro. Falta-nos aqui olhar um pouco para o tema do financiamento interno e, em particular, do papel da nossa banca comercial. A pergunta que eu lhe coloco, pegando um pouco no tema que chegámos a abordar na primeira parte, é qual é a capacidade da nossa banca de financiar a atividade económica? Em relação a essa pergunta da banca comercial, eu não vou desenvolver muito, porque certamente no vosso programa terão muitos representantes de bancos comerciais que apresentarão o que é que fazem, o que é que estão a fazer, que instrumentos é que fizeram para apoiar pequenas e médias empresas. Talvez eu passe aqui a desenvolver um aspecto macro, que é dizer o seguinte: a banca tem um papel fundamental para a economia. Sem a banca, uma economia moderna não consegue funcionar. Quando, em 2008, quando se deu a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, o governo americano capitalizou todos os bancos, né? E inclusive disponibilizou novos instrumentos de crédito à economia para que a economia não deixasse funcionar. Portanto, quando se analisa a depressão de 1929, em 1929 houve uma quebra das ações, as bolsas caíram todas, mas o que provocou a terrível depressão de 2029, portanto eu disse 2029, a grande depressão, 1929, foi porque a banca cortou os créditos à economia. E quando se corta crédito à economia, a economia fica paralisada. Portanto, um dos papéis fundamentais da banca é fazer com que haja uma liquidez fluida, quer em moeda nacional, quer em dólares, para a economia continuar a funcionar. Portanto, a banca é vital para qualquer país que tenha uma economia moderna. Se usarmos uma metáfora, se o dinheiro, considerarmos o dinheiro ou o capital, o sangue que corre nas veias, a banca são essas veias que fazem fluir o sangue. Agora, a nossa banca gera-se por indicadores do mercado, né? E nós, quando falamos no papel da banca ao financiamento da economia, nós temos aqui dois capítulos fundamentais. Um é para o funcionamento normal das empresas, aquilo que nós chamamos de financiar o capital circulante, porque ela continua a produzir, portanto, tem o apoio da banca para pagar os salários, importação de matérias-primas, né? Portanto, que é, digamos, uma das funções principais da banca em Moçambique, e ela faz razoavelmente bem
porque hoje os bancos têm uma certa capitalização, a maior parte dos bancos têm um ratio de solvabilidade acima daquilo que é requerido pelo Banco Central e têm essa capacidade de o fazer. Depois tem o outro capítulo que é mais complicado, que é de financiar o investimento, o surgimento de uma nova fábrica, de uma nova iniciativa. E aí coloca-se um problema fundamental. Nós, quando falamos na iniciativa privada, a iniciativa privada pressupõe o quê? De que o investidor tem fundos próprios, não é? E que o banco vai complementar. Portanto, normalmente o rácio é 30% dos fundos próprios, se for investimento imobiliário, e 70% do empréstimo bancário. E o que acontece, no caso particular de Moçambique, é que muitos investidores não têm esses fundos próprios, não é? Ou não têm garantias reais para oferecer para substituir os fundos próprios. Portanto, uma garantia bancária, em parte, substitui a necessidade dos fundos próprios, não é? E os bancos não têm essa função de assumirem riscos, de que financiarem projetos em que o investidor nem apresenta garantias, nem apresenta fundos próprios. E porquê é que isso é importante? Porque no sistema da economia capitalista, o empresário, quando quer desenvolver um projeto, tem que assumir compromisso com o projeto. E ele assume compromisso de duas maneiras. Dedica-se a ele a tempo inteiro, abandonou uma outra atividade e dedica-se, faz depender o sucesso do projeto, portanto, faz depender a sua vida ao sucesso do projeto, não é? Ou então, não é? Tem recursos. Portanto, assume riscos com o sucesso do projeto. Se o projeto não correr bem, ele sofre em consequência pelo facto de ele não ter sido capaz de apresentar um projeto que tinha probabilidade de sucesso muito grande. E o que acontece ao nível mundial, portanto, é uma coisa que em Moçambique nós não temos, digamos, a percepção disso, é que de 10 iniciativas privadas, só uma é que tem sucesso. Eu estou-lhe a indicar isso do país da Europa de Leste, quando saíram do modelo socialista para o modelo capitalista. Portanto, isso eu obtive essa indicação da UNIT, quando visitei a Turino, falava com eles diziam que de várias iniciativas que aparecem aqui, só uma é que tem sucesso. As 9 vão à falência. Portanto, estou a falar dos startups, não é? E em Moçambique, no outro dia falava com uma jovem que está a desenvolver esta atividade, que é de ajudar as pessoas a pensarem no business plan, como é, como não é, e ela dizia que muitas vezes as ideias que aparecem, só uma em 100 é que pode ser transformado num business model viável, não é? Portanto, dito isso, portanto, quase que eu estou a defender a banca quando a banca não é muito afoita a fazer empréstimo. Mas reconheço que num país como Moçambique, o futuro e a sustentabilidade da nossa economia depende fundamentalmente de pequenas e médias empresas, não é? Portanto, quando nós vimos um país como a Alemanha, nós lembramos do Mercedes, da Siemens e das grandes empresas químicas, esquecemos que a economia, o tecido empresarial alemão é constituído por centenas e centenas de milhares de pequenas e médias empresas que criam um emprego e que dão o apoio ao funcionamento dessas grandes empresas, não é? Portanto, a Toyota, a fábrica de carros no Japão, é que inventou o conceito de just in time. O que é que quer dizer just in time? Porque a Toyota, para produzir um carro, depende de centenas de fornecedores, não é? E antigamente fazia o estoque para uma semana ou 2 semanas das peças e componentes que precisava. E depois acertou com os fornecedores que as peças chegavam com 24 horas de antecedência. E o fornecedor tinha que se organizar para que as peças estivessem lá para ela assegurar. Portanto, significa custo de armazenagem, portanto, significa que, no nosso caso particular, este é um problema que nós temos que resolver, não é? Como conseguir que Moçambique tenha uma classe empresarial numerosa, não é? Portanto, não sejam sempre as mesmas pessoas a falarem da falta de financiamento e que seja, digamos, uma questão generalizada ao nível do país, tanto nas cidades como no campo. Quando se fala de crédito bancário, Dr. Magid, há uma questão que é quase tão incontornável como a questão cambial, que são as taxas de juro. O Banco Central tem feito um esforço de pressionar a banca comercial para baixar as taxas. A taxa de referência, neste momento, se não me engano, está
cerca de 7,5%. A taxa na banca comercial anda no mínimo 14%. Porque é que a banca comercial ainda não acompanhou esse movimento? Portanto, a taxa de juros é um preço, que é o preço do dinheiro, né? E normalmente os preços variam em função da oferta e procura. Portanto, significa que no nosso caso particular, a competição que existe ao nível do setor bancário ainda não é suficientemente forte para fazer baixar a taxa de juros. Mas eu queria também destacar outro aspecto, portanto, que é de que a nossa banca, embora tenha crescido muito, não tem dimensão, né, para diluir os custos administrativos. Os custos administrativos da banca continuam a ser muito elevados. Portanto, se eu tenho uma estrutura central que me custa, por exemplo, 20 milhões de dólares, né, eu tenho que diluir esses 20 milhões de dólares por uma carteira de clientes, vamos supor que é de 500 milhões. Se eu passar de 500 milhões para 1.000 milhões de carteira de crédito, a minha estrutura central não passa para o dobro, passa apenas para 25 milhões. Portanto, é um fenómeno que vai acontecer com o tempo. E, além disso, eu lembro numa reunião que nós organizamos aqui, que em Portugal, né, as taxas de juros, durante muito tempo, depois de 25 de Abril, andavam na ordem de 18%, 20%. E elas chegaram onde chegaram, né, depois de haver um controle apertado da inflação, né. Eu dou-lhe um exemplo que normalmente eu costumo utilizar. Vamos supor que eu lhe empresto assim dinheiro a 12%, né? E que a Cristiana é uma assalariada e o seu salário é revisto em função da taxa de inflação. Portanto, se a taxa de inflação for 10%, se o seu salário sobe em 10%, portanto, a taxa de juro real que você está a pagar é apenas de 4%. Portanto, tem que entrar em conta também com a taxa de inflação. Agora, o que é estranho no nosso caso é que as taxas de juros não baixem, não obstante as taxas de inflação serem tão baixas como são, né? Percebemos aqui porque é que o Dr. Mágido é um dos grandes financeiros com essa ginástica que fez aqui. Eu não pretendo defender a banca comercial, porque acho que o banca comercial tem representantes mais credenciados do que eu para fazer a defesa da banca comercial. Dr. Mágido, já nos sobram poucos minutos, infelizmente, nesta entrevista, mas há uma questão que gostaria ainda de abordar em relação à banca comercial, que tem a ver com os recursos disponíveis. Um dos indicadores de robustez, se não me engano, tem a ver com os depósitos bancários, não é? Os depósitos bancários em Moçambique, citando o próprio Dr. Mágido Osmana, em 2010, representavam 28% do PIB. E só para termos uma comparação, na África do Sul representam 110% do PIB. Agora, a realidade é que há muito dinheiro a circular em Moçambique que não entra no sistema formal. Como é que vamos lidar com esse desafio e conseguir mobilizar mais recursos internos e captá-los para o sistema? Mas antes de responder diretamente à sua pergunta, como utilizou o exemplo da África do Sul, é que para além dos depósitos que eles têm nos bancos, que diz que ultrapassava o GDP, além disso há outros instrumentos de poupança que os particulares e as empresas têm, que investem na Bolsa, a Bolsa de Joanesburgo, que é uma das maiores do mundo, e que depois têm outros instrumentos que fazem. No nosso caso particular, é necessário desmistificar um bocadinho que há muito dinheiro a circular, né? Em particular no campo, né? Eu dou o exemplo de um camponês que produz, vamos supor, porque ele não produz uma tonelada de algodão, produz 400 ou 500 quilos, porque ele não faz 1 hectare, e tem um rendimento monetário de qualquer coisa como 100, 150 dólares. Eu não tenho agora a oportunidade de fazer contas. E ele tem dinheiro quando vende o algodão. E passados 5 ou 6 meses já não tem dinheiro, porque já vendeu. Portanto, significa que ele não consegue constituir as poupanças, né? E no caso particular de Moçambique, o rendimento das pessoas é tão baixo, porque a produtividade também é tão baixa, que o pouco dinheiro que eles têm, normalmente, poupam não em forma monetária. Começam a construir uma casa, começam a comprar algum objeto. Portanto, não é que Moçambique não tem as poupanças que a África do Sul tem. As poupanças das pessoas de baixo rendimento estão investidas em milhares e milhares de casas que começam a construir. Portanto, é uma tradição dos países em desenvolvimento. A pessoa começa a construir uma casa, levanta uma parede,
depois, quando tem mais dinheiro, levanta outra parede e vai fazendo. Portanto, significa que a bancarização e o aumento da poupança não são sinónimos. A bancarização é dar ao trabalhador, ao cidadão, acesso ao serviço bancário, para que o pouco dinheiro que tenha possa guardar no banco, né, e que possa ir levantar através de um cartão de débito, mas isso não vai significar necessariamente um aumento substancial da poupança. Eu dou um exemplo, quando estava no BCI, nós tínhamos 3% de depositantes que tinham 97% de depósitos e que tínhamos 97% de depositantes que tinham 3% de depósito. Portanto, significa que se eu duplicar o número de depositantes, não significa que os necessariamente que os depósitos aumentam pelo dobro. Dr. Magid, estamos mesmo nos momentos finais. Agradecemos muito a sua generosidade em estar aqui connosco e ajudar-nos a preparar este tema da conferência. Para fechar, qual é que gostaria de quais são os resultados que gostaria de ver desta conferência do MOSEF sobre os desafios do financiamento à economia? A MOSEF atingiu um objetivo que é um objetivo muito importante no nosso país, que é fazer o debate sobre os problemas nacionais. Portanto, a grande iniciativa do MOSEF é permitir que cada um apresente as suas ideias, inclusive mesmo que a gente não discorde, mas para a complexidade do processo que Moçambique tem, o debate e capacidade de dialogar é extremamente importante. E acho que esse objetivo foi perfeitamente alcançado pelo MOSEF. Portanto, eu não quero destacar mais nada para não diminuir esse aspecto de debate e de diálogo que são absolutamente fundamentais para Moçambique. Então, e muito parabéns à MOSEF. Muito obrigada, Dr. Abdul Magid Osman. Esta foi uma entrevista exclusiva aqui no programa MOSEF. Obrigada a si que nos acompanhou através